O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos, desde antes do nosso batismo, a nossa fé é assim. A nossa igreja é assim. Somos monoteístas. Acreditamos num único Deus, num único Senhor. Já dizia o salmista: digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. A liturgia de hoje, amados, de certa forma, nos coloca diante de um confronto. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus libertador, o Deus salvador que derramou o seu sangue por nós, versus o Deus ou os deuses que nós criamos, fantasiamos e colocamos diante de nós, dentro do nosso dia a dia e da nossa vida. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. A liturgia de hoje nos chama a proclamarmos esta fidelidade para com o Senhor, o nosso Deus. Yahvé é o nosso Salvador. Ele é único. É único. E a liturgia de hoje nos fala disso. Por isso, quando rezardes ao Senhor, apresentai ao único Deus uma súplica, uma oração. Assim como o salmista. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Senhor, porque não tenho outro Deus além de vós. E que nós possamos, amados irmãos e irmãs, diariamente correr ao encontro deste Deus que nos ama, desse Deus que é único, desse Deus que é o Quírios, deste Deus que é verdadeiramente o Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha taça. Meu destino está seguro em suas mãos. É Ele quem cuida de nós. Deus está cuidando de nós. Por isso não tenha medo, não tenha vergonha, mas tenha fé de correr ao encontro deste Deus, que já fez tanto por nós e continua fazendo diariamente dentro da nossa vida. Guardai-me, ó Deus, porque hoje em vós eu me refugio. Guardai-me, Senhor, porque sois o meu escudo protetor. Eu creio, eu acredito que és o único Deus em minha vida e não há outro. Junto de vós, felicidade sem limites. O nosso Deus é o único, queridos irmãos e irmãs, que pode preencher o vazio do nosso coração. O nosso Deus é o único que pode dar sentido à nossa vida. Ninguém mais pode preencher o vazio que muitas vezes você sente aí dentro do seu coração. Você olha à sua volta e diz: eu tenho tudo, não me falta nada. Mas ainda permanece um vazio dentro do meu peito, da minha alma, que somente Deus pode preencher. Nem o dinheiro, nem bens materiais, nem compras. Tem gente que acorda e diz assim: nossa, hoje estou com uma vontade de gastar. Hoje estou com uma vontade de fazer compras. Pode fazer, mas o vazio vai permanecer ali dentro. Porque somente Deus pode preencher.
e dar sentido verdadeiro à nossa vida, queridos irmãos, queridas irmãs. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, mas tenhamos fé, coragem de correr ao encontro deste Deus que é único, que é verdadeiro, é o único capaz de nos entregar a verdadeira felicidade. É o único capaz de preencher o nosso coração, o vazio da nossa alma. Nem pessoas são capazes disso. Somente Deus, somente o Senhor, o Deus de Israel, o Deus Criador, Libertador, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele pode nos entregar a paz e preencher o vazio das nossas vidas. Que hoje nós possamos rezar e correr ao encontro desse Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque me escondo em Ti, Senhor, diante das minhas dores, diante dos meus medos, diante das minhas misérias. Na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, assim como dizia o comentário inicial, somos colocados diante da magia e do Deus de Israel. Somos colocados diante da mentira, da falsidade, dos ídolos e diante do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Elias. O cenário é justamente o Monte Carmelo. E ali se reuniram os 450 sacerdotes de Baal, juntamente com Elias. E Elias é este que propõe um desafio a todos estes sacerdotes de Baal. Prepararam então 2 altares, cada um com uma ovelha para o sacrifício. Quem seria o Deus verdadeiro? Yahvé, o nosso Salvador, ou Baal, o Deus de Acabe? Quem seria o Deus vencedor? O Deus vencedor seria aquele que mandasse fogo sob a lenha, diante do altar, diante do sacrifício preparado. Então Elias reza, Elias diz: Senhor, ouve-me, escuta-me, para que este povo reconheça que Tu és Deus, que és o Senhor e converte os nossos corações. E os sacerdotes de Baal fizeram danças, se cortaram, fizeram de tudo para que o Deus deles respondesse e mandasse fogo sob a lenha, e nada aconteceu. Mas a partir do momento que o profeta reza, que o profeta se coloca diante de Yahvé e pede a sua presença, e pede a sua intercessão, o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, é um Deus que responde. E foi isso o que aconteceu neste contexto. Ouve-me, Senhor, para que este povo reconheça que Tu és Deus, que é o Senhor que converte todos os corações. Esta foi a oração de Elias. Então caiu fogo do céu e o Senhor devorou o holocausto. Deus escutou a voz do profeta. Deus escuta a minha oração. Deus escuta as suas preces. Por isso, reza ao Senhor. Conversa com o Senhor, não tenha medo, diga: Senhor, venha ao meu socorro, Senhor, venha ao meu auxílio. Converse com Deus, faça de Deus o seu melhor amigo, partilhe com o Senhor os seus medos, as suas inseguranças, as suas fraquezas, a sua alegria, as suas vitórias. Que tenhamos Deus, queridos irmãos e irmãs, como o nosso verdadeiro amigo, como Deus único, como Deus vivo, como Deus verdadeiro. Elias nos revela que o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que não está morto, mas é um Deus vivo e que atende, que ouve, escuta e responde às nossas orações. E desta forma, os 450 sacerdotes de Baal, que numa leitura mais adiante nós veremos que serão exterminados pelo profeta, pela força de Deus, ficaram todos envergonhados. E assim nós vivemos esta fé única, esta fé monoteísta, esta fé verdadeira no Senhor, Criador, Libertador e Salvador de toda a humanidade.
No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos em Mateus 5. O coração do Evangelho de Mateus está aqui, no capítulo 5. Desta vez, versículos 17 a 19. O texto, na verdade, ele se encontra após as bem-aventuranças e anteriormente a uma catequese de Jesus sobre o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. O texto de hoje, Mateus 5, 17 a 19, está justamente entre essas duas realidades. As bem-aventuranças, que já ficaram ali para trás, e esta catequese nova de Jesus a respeito dos pecados. E hoje Jesus nos ensina: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Esta é a tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, que mais se aproxima do original. Não vim abolir a lei nem os profetas. Não vim para abrogar, mas para dar cumprimento. Jesus, queridos irmãos e irmãs, não veio de forma avulsa, pelo contrário, ele é enviado pelo Pai, ele é enviado pelo Senhor. Por isso, quem desobedece meus mandamentos, diz o Cristo, e ensina os outros o mesmo, será considerado menor no reino dos céus, mas quem obedece os meus mandamentos será considerado grande no reino. Queiramos ser grandes na eternidade. Queira ser grande no reino de Deus, viver o mandamento com amor, com fidelidade. E é justamente a isso que hoje Jesus chama não apenas os seus discípulos naquele tempo, mas a todos nós, a um compromisso com o seu reino. Um compromisso com o reino que começa aqui, no meio de nós. O reino de Deus começa aí, dentro da sua casa. E Deus nos chama a este compromisso de amor e de fidelidade. O texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos mostra um Cristo comprometido com a religião do seu tempo. Nós sabemos que Jesus ia à sinagoga, que Jesus lia a palavra de Deus, a palavra do Pai. Nós sabemos que Jesus participava da equipe de liturgia, explicava a palavra e com autoridade Jesus revelava a sua missão. Jesus nos chama de fato a cumprir os mandamentos da lei de Deus. Não veio abolir a lei, o decálogo, a aliança de Moisés, mas pelo contrário, veio aperfeiçoar tudo isso, nos ensinando novos mandamentos, ou melhor, vivendo com fidelidade, explicando de forma pedagógica aquilo que nem sempre era compreendido pelo povo no seu tempo. Por isso Jesus pega o primeiro mandamento e diz: olha, se você viver esse, você vai estar no caminho de Deus, no caminho do Pai. E o primeiro mandamento é justamente sobre o amor. Deus nos chama ao amor. O amor é um vínculo que nos leva à perfeição. O amor é o maior de todos os mandamentos. Quer cumprir a lei? Viva o amor. Viva a caridade. O amor para com os filhos, com o marido, com toda a sua família. O amor para com Deus acima de todas as coisas. O amor leva-nos à perfeição. Em Mateus 5,48 nos fala a palavra: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E o amor é este vínculo que nos leva justamente à perfeição. Em Colossenses 3,14, Paulo nos fala: revestivos do amor, que é verdadeiramente o vínculo da perfeição. Que Deus nos ajude a vivermos isso. Diariamente a enxergarmos o amor dele em nossa vida. Que Deus te ajude hoje a ser uma testemunha do ressuscitado, a ser no mundo, na sua casa, por onde você passar, testemunha do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.